Olá! Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o lava-pés, a cerimônia do lava-pés, que é realizada e cumprida por algumas igrejas, baseada no livro de João, capítulo 13. E segundo a analogia que eu fiz em algumas pesquisas durante um bom tempo, o lava-pés ele antecede a ceia, ou seja, é realizado antes da Santa Ceia e não após a Santa Ceia. Para isso, primeiro, eu vou colocar um slide, e no primeiro texto que nós vamos analisar é o texto de Lucas, onde os primeiros líderes, ao interpretar esse texto, cometeram um pequeno erro de não analisar os demais livros, inclusive o próprio livro de João 13, que dá base para a cerimônia do lava-pés. E dentro desse slide eu vou passar bem calmamente para que todos possam avaliar, analisar e deixar aí o seu comentário abaixo desse vídeo. Aproveite, se inscreva no meu canal, e dá um likezinho aí, tá bom? Segue aí o slide para sua apreciação. No slide nós vamos fazer uma análise sobre o lava-pés, antes ou depois da ceia. Em algumas igrejas, em algumas religiões, é feita a cerimônia de lava-pés segundo João capítulo 13. E em algumas dessas religiões, os líderes, analisando Lucas capítulo 22, 14, 23, chegaram a uma conclusão de que o lava-pés seria após a ceia. Vamos dar uma lida no texto para a gente poder entender. Chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. E Páscoa era Páscoa mesmo, era a Páscoa judaica, que era realizada uma vez por ano, onde se comemorava a saída da escravidão do Egito para a terra de Canaã, para ter uma liberdade. Naquele fato da última praga, quando o sangue do cordeiro é espargido sobre os umbrais da porta. Daí Jesus falar: este é o meu sangue. Certo? Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, comer daquela Páscoa. Tomando o cálice e havendo dado graça, disse... Vamos dar uma paradinha. 14. Chegando a hora, pôs-se à mesa. Então estavam todos à mesa. Em determinado momento, Jesus disse que estava muito desejoso de comer aquela Páscoa. E no verso 17 diz: tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, e havendo dado graça, partiu, deu-lhe dizendo: este é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Em Lucas, a narrativa, que não é cronológica, ela não segue a linha de fatos, e sim uma linha moral, mostra que aparentemente Jesus diz quem vai traí-lo após a ceia. Então aqui dá a entender que Judas participou da ceia, porque se ele vai citar que a mão do que traz está comigo à mesa, logo Judas participou da ceia. Porém nós vamos ver em Mateus, Marcos, Lucas e João que Judas não participou da Santa Ceia, certo? Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Começaram a perguntar-se entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Em Lucas, a impressão que dá é que aconteceu a Páscoa. No término da Páscoa, Jesus inicia a ceia. E no final da ceia, ele anuncia um traidor. Nessa linha cronológica, os primeiros líderes de algumas religiões entenderam que o lava-pés ele vem ao final de tudo. Porém, nós vamos ver um outro texto
que é Mateus 26, 20 e 28. Repare que tem grifos em negrito azul e grifos em negrito vermelho. O que está em azul é o momento exato em que Yeshua, Jesus, entrega para Judas, né, o bocado molhado, que alguns dizem que é pão molhado no vinho, mas que na realidade o que estava naquele prato era ervas amargas ainda da Páscoa e não da ceia. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, ou seja, aqui é Páscoa, certo? Aqui é Páscoa. Comendo com eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então aqui, o anúncio do traidor ainda é na Páscoa. E eles, entristecendo-se muito, começaram a cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Ou seja, aqui o texto que está lá no final do livro de Lucas já vem permeando o quarto ou quinto parágrafo, como está dele escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, bom seria que para este homem não houvera nascido. Respondendo Judas, que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. E quando comiam, enquanto comiam, é final de Páscoa. A Páscoa está acontecendo. Jesus entra, fala que alguém o iria trair, e logo depois eles tornam a comer novamente da Páscoa, e Jesus vai introduzir a ceia exatamente nesse momento. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide, até que aquele dia em que beba novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, quem foi para o Monte das Oliveiras? Judas foi? Não, porque ele foi trair Jesus. Aqui não diz o momento certo que ele saiu. Porém, reparem que aqui está escrito: o que põe comigo a mão no prato. Ou ele levou a mão no prato e Jesus pegou um bocado molhado e deu a ele, certo? Está aqui em cima. Marcos 14, 18 e 25. Quando estavam sentados a comer, é claro que só pode ser a Páscoa, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. Ou seja, o anúncio da traição é durante a Páscoa. E eles começaram a entristecer-se, dizer um após o outro: sou eu. E o outro disse: sou eu. Mas ele respondendo disse-lhe a um dos 12, que a gente vai saber mais à frente que esse um dos 12 é João, que põe comigo a mão no prato. Ou seja, novamente a citação de mão no prato, ou o bocado molhado, que nós vamos ver mais à frente. Nesse momento aqui, Judas pega do bocado molhado, ou das ervas amargas, né, ou do pão com vinho, aí vai depender da sua analogia. Para mim são ervas amargas, mas vai depender das suas pesquisas, de se aprofundar nas verdades. Então aqui, no verso 20, Judas já pegou o bocado molhado. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Comendo eles, ou seja, Jesus está na Páscoa, Yeshua está na Páscoa junto com todos, para anunciar o traidor, volta novamente a comer. O que? A Páscoa. Comendo eles, tomou Jesus o pão. Aqui ele vai introduzir a ceia. Então são uma mesa onde há todos os aparatos de uma Páscoa, e Jesus vai introduzir a ceia. Tomou Jesus o pão, abençoando, partiu e deu-lhe, disse: tomai e comei, esse é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe a todos beberem dele. Disse-lhes: este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus.
Repare, estão todos sentados comendo. Jesus para, fala do traidor, dá o bocado molhado a ele. Lá no verso 22 é que ele começa a fazer a introdução da ceia, certo? Judas pega o bocado molhado antes. É bom você frisar bem isso na sua mente para você entender a minha analogia. João 13. João 13 não fala de ceia, fala de Páscoa o tempo inteiro. A gente vai anotar, vai observar isso aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Acabada a ceia, no caso aqui acabado a Páscoa, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia. Então Jesus, em João capítulo 13, ele está comendo a Páscoa, para a Páscoa, levanta-se da mesa e vai lavar os pés dos discípulos. Ou seja, primeiro a Páscoa, depois o lava-pés, certo? Acabada a ceia, que não é ceia, que é Páscoa, e a gente vai ver que é Páscoa porque a introdução da ceia é bem adiante. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, a quem ele disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo estás limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Logo Judas ainda está ali e participa da cerimônia do lava-pés, certo? Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés, tomou as suas vestes, assentou-se outra vez à mesa. Ou seja, Yeshua sai da Páscoa, lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas, volta para a mesa e disse: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também lavar os pés uns dos outros. Deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que o que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Não vou me delongar no conteúdo aqui, mas existe uma bem-aventurança e um ter parte com Jesus em participar do lava-pés, certo? Não falo de todos vós, eu bem sei que o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo, aqui novamente a retratação de bocado molhado que vai acontecer mais à frente. Levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus, ou seja, Yeshua, dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Observe que ele está na Páscoa, levanta-se da mesa, lava os pés dos discípulos, volta para a mesa e está fazendo a citação de anunciar quem iria o trair. 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, que é João, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: Aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. É nesse momento que Judas sai. E daqui a pouco eu vou mostrar isso para os senhores no próprio texto.
Após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o propósito que lhe dissera isso. Em que momento Judas saiu da mesa? Verso 29 ainda do mesmo texto. Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que deixe alguma coisa para os pobres. Verso 30. Tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era noite. Amém? Até aí? Voltando para melhor análise. Mateus 26, verso 23. E ele respondendo disse: que põe comigo a mão no prato, este é o que há de me trair. É neste momento que Judas come o bocado molhado, Satanás entra nele e ele sai. No verso 26, todos ainda à mesa. Quando comiam, Jesus tomou o pão, ou seja, Judas já havia saído. Marcos. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. No verso 20 ele diz: que põe comigo a mão no prato. Aqui Judas sai. Verso 22. Comendo eles o que é a Páscoa, tomou Jesus o pão. Aqui ele começa a ceia na ausência de Judas. João 13. Acabada a ceia, ou seja, acabada a Páscoa, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nele, tararati pão duro, levantou-se da ceia e tirou suas vestes. Ou seja, Jesus está na mesa na celebração da Páscoa, levantou-se, lavou os pés dos seus discípulos, sentou-se novamente, anunciou que alguém o iria trair, que está no verso 26, aquele que eu der o bocado molhado, molhando o bocado, deu a Judas, ou seja, anuncia e logo depois ele dá o bocado molhado a Judas. Judas come e vai embora, é o que está escrito aqui, ó. Tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era noite. Judas pegou o bocado, comeu, ou seja, ele participou da última Páscoa, mas não participou da ceia. Ele sai. Logo depois, Yeshua e os discípulos participam da ceia, cantam um hino e saem. Essas seriam a cronologia exata do acontecido. Na cena 1, Yeshua na mesa, Páscoa. Estavam todos ali comendo, Jesus conversando com eles. Determinado momento, Jesus se levanta e começa a lavar os pés de todos. Ele diz que precisava lavar os pés de todos, e Pedro diz que não ia lavar os pés dele, falou que precisava lavar, que todos estavam limpos, menos um, porque ele sabia que Judas estava no meio, iria traí-lo. Voltam para a mesa novamente. Jesus anuncia o traidor, ou seja, Jesus sai da mesa da Páscoa, lava os pés dos seus discípulos, retorna à mesa da Páscoa, dá continuidade ainda a essa Páscoa porque não havia terminado. Enquanto eles estão conversando, Jesus anuncia o traidor para João. Ao mesmo tempo, ele dá o bocado molhado para Judas. Judas come o bocado molhado. Jesus diz para ele: vai e faz logo o que tem que fazer. Ele sai. E aí então é que Yeshua inicia a Santa Ceia após a saída de Judas. Conclusão. Logo fica evidente que o lava-pés antecede a ceia. A ordem seria primeiro o lava-pés e depois a ceia, pois assim foi feito por Yeshua. Amém, querido? Vou dar mais uma voltada para ficar bem claro. Certo? Estão todos na mesa da Páscoa, celebrando a Páscoa que Jesus tanto queria celebrar com todos eles. Em determinado momento, Jesus levanta-se da mesa, tira a parte de cima, ou seja, tira a sua capa. Em algumas traduções está veste, mas não é veste, ele tira a sua capa, porque a capa é que representa a autoridade daquele que a usa no caso de Elias, no caso do rei, no caso de Saul. Então, Jesus tirou a sua capa, que dava a ele a questão de ser um mestre, colocou do lado para dizer: eu sou igual a vocês. Lavou os pés dos seus discípulos. Ali ele diz que um dentre eles não estava por completo lavado. Retorna à mesa, diz que seria traído. Eles começam a perguntar quem seria. Pedro pede para João, que era mais íntimo de Jesus, perguntar quem era. Jesus diz para João quem era.
E pegou o bocado, deu a Judas, e Judas pegou o bocado, comeu o bocado, e logo depois, no verso 29 de João 13 e verso 30, vai dizer que após comer o bocado molhado, Judas levanta-se da mesa e sai. Logo depois disso, Yeshua inicia a Santa Ceia após a saída de Judas, celebra a Santa Ceia, canta um hino e sai para sua morte. Ou seja, lava-pés acontece entre a Páscoa e a Santa Ceia. Conclusão: fica evidente que o lava-pés antecede a ceia. A ordem seria primeiro o lava-pés, depois a ceia, pois assim foi feito por Yeshua. Essa é a conclusão da minha análise de pesquisas. É claro que levei um bom tempo fazendo essas pesquisas. Alguns vão perguntar, mas Daniel, isso não altera nada. Bom, já que não altera, então vamos fazer como está no texto bíblico. Vamos parar, vamos nos organizar, vamos nos reunir e falar, olha, houve um equívoco, um erro cometido lá atrás, nós precisamos consertar, alguém interpretou errado, nós estamos praticando corretamente o mandamento de Jesus, porém, na cronologia errada. Primeiro lava-pés e depois Santa Ceia. Amém? Bom, essa é a minha analogia, não quero aqui me aplicar como sendo dono da verdade, apenas deixo os textos para que você possa pesquisar e tirar as suas conclusões, que o Eterno possa nos abençoar eternamente. Amém.